Fala pessoal, você está no canal Conexão Pirrônica, eu sou o Arthur e nesse vídeo nós vamos tentar explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o tempo de meia-vida do fármaco. Bom, basicamente o tempo de meia-vida do fármaco ele não é assim tão difícil de entender quanto seria o clearance, que vamos falar no próximo vídeo, ou o volume de distribuição ou a biodisponibilidade que falamos nos dois vídeos anteriores. Basicamente, o tempo de meia-vida ele é igual para o tempo de meia-vida de um elemento radioativo na física. Um tempo de meia-vida basicamente quer dizer para a gente o tempo, certo? Que aquela substância, ou no nosso caso aquele fármaco, vai cair pela metade. Então, o que isso significa? O tempo que aquele fármaco vai cair pela metade. Vamos supor que nós temos um tempo de meia-vida de basicamente, sei lá, 1 hora. E a gente administrou 100 miligramas de fármaco, certo? O que nós vamos ter que analisar? Se o tempo de meia-vida é de 1 hora, quer dizer que na administração temos 100 miligramas. No decorrer de 1 hora, nós vamos ter 50, metade da concentração desse fármaco. Mais 1 hora, ou seja, passou 2 horas, 25. Mais 1 hora, 12,5. Então ele sempre cai pela metade. A única diferença que nós teríamos da física seria basicamente o quê? Que quando nós estamos falando de um elemento radioativo, por exemplo, esse elemento radioativo ele vai decaindo, ele vai decaindo, ele vai decaindo, e ele leva um longo período até ele decair e ele começar a sumir, certo? O que acontece? No nosso caso, no corpo, no fármaco, esse processo ele é bem mais rápido. Então, basicamente, nós dizemos que de 4 a 6 meia-vidas, basicamente, esse fármaco já foi eliminado do corpo. Então, se a gente tem, por exemplo, um tempo de meia-vida de 1 hora, certo? 4 meia-vidas seriam 4 horas. Então, de 4 a 6 horas, esse fármaco provavelmente já foi eliminado do corpo. Basicamente, o tempo de meia-vida ele é dado pelo fabricante, certo? Para quem produz aquele medicamento, na própria literatura você consegue achar o tempo de meia-vida desse fármaco. Mas vamos supor que você tem, às vezes, ali um caso que você não tem tempo de pesquisar o tempo de meia-vida dele. Você não vai ter tempo de correr atrás para entrar no Google, pesquisar, ver se você acha. Mas você tem na sua mão ali, pelo exame de sangue, a concentração dessa droga no plasma, certo? Então, consequentemente, você já tem o volume de distribuição. E você também tem, no caso, um exame de urina que você pode fazer no paciente, que é o exame de depuração renal. No caso, melhor dizendo, o clearance. Tá, então como que você faria o cálculo, basicamente, do tempo de meia-vida? Você vai fazer 0,693, podendo arredondar, seria basicamente 0,7. Então, 0,7 vezes o volume de distribuição, certo? E você vai dividir isso pelo clearance. Por quê? Porque você tem a quantidade de afinidade que esse fármaco tem, lembrando do nosso vídeo de volume de distribuição, certo? Você tem o volume de distribuição do fármaco e essa constante, que é 0,693, ou 0,7. E você tem, por exemplo, o quê? A taxa do clearance. O clearance é basicamente a taxa de depuração, quanto o rim está filtrando esse fármaco e está jogando ele na urina. Então, quanto que está fazendo a excreção dele via urinária. Então, basicamente, se você tem o clearance e você tem o volume de distribuição, você consegue achar esse tempo de meia-vida para saber quanto tempo que esse fármaco vai decair pela metade. Você pode ter fármacos que têm um tempo de meia-vida de 20 minutos, você pode ter fármacos ou moléculas que têm um tempo de meia-vida de 60 horas. Então, basicamente, se você tem uma intoxicação por um fármaco que tenha 60 horas de tempo de meia-vida, você precisa de 4 meia-vidas, basicamente você vai precisar de 240 horas para você conseguir eliminar isso. Se o dia tem 24, você vai basicamente precisar de 10 dias para fazer a eliminação desse fármaco da sua corrente sanguínea. Então aí você convém analisar e ver outras formas de acelerar essa eliminação. Que, no caso, o nosso volume de distribuição vai dizer pra gente, como nós falamos no vídeo anterior, se essa droga é alcalina, se essa droga é básica, certo? Ou se, no caso, se ela é ácida. Porque alcalino e básico, sempre que eu falo alcalino e básico, eu acabo colocando assim, mas eles são basicamente a mesma coisa, a entendimento geral. Mas, basicamente, nós podemos dizer que o volume de distribuição vai dizer pra gente se essa droga ela é ácida,
se ela tem um pH ácido ou se ela tem um pH alcalino. Então, se nós sabemos disso e o nosso tempo de meia-vida está dando 60 horas, convém, se for um caso de uma intoxicação, em acelerar essa depuração. Então, convém em mudar o pH ali da urina. Então é isso, pessoal. Agradeço os que assistiram até aqui. Sobre tempo de meia-vida, não tem muito o que falar. Basicamente é isso mesmo. Tempo de meia-vida, a definição dele é o tempo, certo? Um decorrer do tempo que esse fármaco cai pela metade. Então, 1 hora, esse fármaco, a cada 1 hora ele vai cair pela metade. 60 horas, a cada 60 horas, esse fármaco vai cair pela metade. É isso, basicamente, a definição. Nós não temos muito o que dizer. Mas o tempo de meia-vida diz muito pra gente, no qual é o tempo que eu tenho que esperar para esse fármaco ser eliminado do corpo, ou, no caso, utilizando a fórmula, se eu posso acelerar esse processo. Então, novamente, muito obrigado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o clearance e o que significa essa depuração. E espero que vocês tenham gostado. Novamente, muito obrigado e até a próxima conexão.